O ser humano precisa de tempos, não é assim na nossa vida? Nós temos várias fases, inclusive algumas dessas fases são marcadas, né, por um período de iniciação. Então a gente já sabe que é importante para a criança uma fase de passagem, quando ela entra na escola, é um marco na vida. Para a menina, para a mocinha, quando faz os seus 15 anos, a sua festa de debutante, não é? Para alguns rapazes, um marco na vida é o dia que pela primeira vez ele pega a chave de um carro para poder dirigir, tira a sua carteira de motorista. Para outros, um marco veio com o casamento. Então são datas importantes que inauguram uma transformação, uma mudança na vida da gente. Deus sabe que nós temos necessidade de nos organizar dentro de um tempo. E todo ano a gente tem essa chance. E quando essa chance chega, a graça de Deus chega com ela, com esse tempo, pronto para nos preparar, pronto para realizar no nosso coração essa mudança. Então veja, nós estamos num tempo de profunda graça, que pode, se nós quisermos, tem o poder de transformar a nossa vida. Mas mesmo que durante toda essa quaresma eu tenha tido dificuldade, eu tenha falhado, parece que nenhum tempo no ano eu sou tão tentado quanto no tempo da quaresma. Parece que é o tempo que eu precisava viver melhor e eu não vivo tão bem assim, às vezes até que eu vivo pior. E agora chegou a Semana Santa. Deus tem os seus caminhos. E quando com sinceridade a gente quer que essa transformação aconteça, em pouco tempo Ele pode realizar muito. Então deixa que esta palavra agora seja para você essa chance. A chance de que esta semana se faça santa, se faça sagrada como realmente é. E que aquilo que é mais sagrado, que é a vida, a sua vida, possa receber de Deus toda a transformação, todo o cuidado, toda a preparação, toda a modelagem que ela precisa. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade. E foi Ele que impôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse o seu apelo através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos. Reconciliai-vos com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, quando alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura. Qual é o segredo para a gente se desfazer de uma vida velha, angustiada, entristecida, desvalorizada? Uma vida que foi desbotando, foi deixando de ser vida, foi perdendo o seu valor, foi se deixando marcar pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelos impulsos de vingança. Uma vida que foi ficando assim, trancada em si mesma, perdeu a capacidade de crescer, foi ficando encroada por causa do egoísmo.
E a gente vai sentindo as consequências dessa vida sobre nós, porque é a nossa vida. O que nós podemos fazer quando percebemos que a nossa vida ficou assim, sem graça, sem sentido, machucada, né? Uma vida pautada em ressentimentos, em lembranças desgostosas, uma vida que traz consigo o peso dos erros e dos pecados do passado, uma vida carregada de culpa e cheia de consequências pelas más escolhas que nós fizemos. O que fazer diante de uma vida assim? A palavra de Deus, como um Pai misericordioso, nos põe no colo e nos indica o caminho. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. A sua vida só se torna uma vida nova quando você está em Jesus. É Deus quem te renova. É Deus quem vem em seu socorro para dar a você uma nova chance. Quando você põe o seu coração nas mãos de Deus, quando você se entrega a Jesus, ali é o fim de uma vida velha e o começo de uma vida nova. Por isso que a palavra de Deus diz com tanta propriedade: o que era antigo passou, agora tudo é novo. Você é de Jesus. Você resolveu decididamente voltar-se para o Senhor. Começou um caminho de regresso, começou um caminho de volta. Então deixa passar o que passou. Já se foi, teve coisas que já eram. Já não são mais parte da sua vida, da sua realidade, porque o passado já não existe mais. O que passou, passou, então deixe ir embora. Porque agora Jesus entrou na sua vida. Porque agora nosso Senhor está com você. Sempre esteve, mas você agora o descobriu. Abriu um espaço na sua vida para Ele e permitiu, com a sua liberdade, que Jesus entrasse para valer no seu coração e transformasse a sua mentalidade e todo o seu ser. Então, o que era velho já não é mais. Porque agora tudo se renovou em nosso Senhor Jesus Cristo. Todo bem, toda graça, tudo aquilo que nós precisamos em âmbito espiritual, mas até afetivo, emocional e até material, tudo aquilo que é bom, todo dom precioso, diz a Sagrada Escritura, vem de Deus. Eu não posso descobrir, não tenho esse dom, descobrir qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei. Para alguns que eu estou próximo, que eu conheço, a gente sabe porque a pessoa conta, a gente observa. De alguns a gente nem tem certeza, a gente desconfia qual seja a necessidade. Mas de quem está um pouquinho mais distante, de quem a gente não encontra, como é que a gente vai saber a necessidade? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu tenho certeza. O que você precisa nesta manhã virá pelas mãos de Deus. O que você precisa vem de Deus. Porque se o que você deseja é algo bom, é algo que vai devolver, que vai gerar vida na sua vida, é algo que vai devolver o seu gosto por esse mundo, pelas pessoas, é algo que vai te colocar de pé, que vai te levantar, só pode vir pelas mãos de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra, que reconciliou a cada um de nós com Ele e nos deu a graça de nos reconciliarmos com Deus e pôs nas mãos dos homens um serviço, um ministério chamado Ministério da Reconciliação, que de uma maneira especial, se concretiza, se apresenta no sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão. De onde que veio esse sacramento? É uma invenção dos homens?
Não, é uma disposição divina. É algo que vem de Deus. Ah, mas são os homens que propõem estas coisas. Exatamente. Como também um homem e uma mulher propõem a vida de uma criança. Se você olha para um menino e pergunta a alguém, quem fez esse menino? Aí alguém lhe diz assim, foi fulano e beltrana. A pessoa está errada? Não, não está, é verdade. Os realizadores imediatos, primeiros ali, mais próximos, é o pai e a mãe, são os pais. Mas, em última instância, quem deu a vida àquela criança, quem pôs no mundo aquela pessoa, foi Deus. Que inclusive também pôs os pais dele. Assim também acontece no mundo espiritual, nas realidades espirituais das quais nós desfrutamos. O sacramento da reconciliação, nem sempre foi assim. A pessoa entra lá no confessionário, o padre está lá, ouve a pessoa, dá a absolvição. Realmente, nem sempre foi assim. Passou por mudanças, até chegar no dia de hoje. E essas mudanças teve a interferência do ser humano, igualzinho para uma pessoa vir ao mundo, precisa da interferência de um homem e de uma mulher. Mas assim como uma criança não vem simplesmente de um pai e de uma mãe, mas vem primeiramente das mãos de Deus, a reconciliação que o padre pode dar só é possível porque vem de Deus. No passado foi diferente, foi. E por que a confissão é assim hoje? Pensando em você, para o seu bem. Inclusive tem algumas comunidades ou igrejas evangélicas que dizem que não tem o sacramento da confissão. O sacramento realmente não tem. Mas até o que não entendem do sacramento da confissão acabam repetindo na sua comunidade. Eu, por exemplo, acompanhei a situação de um amigo meu há muitos anos atrás. Ele não era católico. E ele engravidou uma moça com a qual ele não era casado. E ele ficou extremamente penalizado e sofreu muito, porque era um rapaz muito bom, era um rapaz que procurava viver uma vida correta, mas errou. E quando ele errou, ele era uma pessoa de expressão dentro da comunidade dele. Um dia em que todo o grupo estava reunido, toda a igreja estava reunida, o pastor o chamou lá na frente e ele teve que fazer a sua confissão diante de toda a comunidade reunida. Teve que contar para todo mundo o seu pecado. Foi exortado publicamente e foi retirado de todos os cargos que ele tinha. E começou a participar de novo como uma pessoa que estivesse começando naquele dia. Então, antigamente, lá no comecinho, a coisa muitas vezes acontecia assim. A pessoa tinha cometido um pecado, não é que não tivesse o sacramento da confissão, tinha. Mas ela confessava diante de toda a comunidade. E ali ela era exortada na frente de todo mundo. E depois ela era penitenciada. Veja, igreja é uma mãe, gente. Por caridade, a confissão passou a ser particular. Só a pessoa e o sacerdote. Porque nem todo mundo que está dentro de um templo, no momento de oração, tem estrutura para ouvir a confissão do outro e tem maturidade para não fazer fofoca em cima da confissão alheia. Para preservar a mim, para preservar você, a confissão ela se tornou individual. E eu te pergunto, o que você acha mais fácil? Confessar o pecado a um padre, que não é nada fácil, a gente topar com o próprio erro e ter que confessar é sempre difícil. Não é? Mas você confessar a uma pessoa que foi preparada para te ouvir, que foi instruída por Deus e por aqueles que a formaram no seu ministério, para te acolher, para te ouvir, para te perdoar, para te orientar. O que é melhor? Que isso seja feito a sós, com alguém que realmente possa te dar uma direção, ou no meio de um grande grupo, diante de toda uma comunidade. Mas seja por um meio, seja pelo outro,
O sacramento da reconciliação sempre existiu no seio da Igreja Católica. Sempre existiu. Uma graça dada por Deus. Um ministério que passa pelos homens, mas que é graça de Deus. Então veja, o Senhor nos reconcilia todos os dias com Ele por meio do ministério da reconciliação. Porque foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Como? Não levando em conta os delitos da humanidade. Foi Ele quem pôs no meio de nós a palavra da reconciliação. Deus quer reconciliar. Quer reconciliar-se com você. Deus quer dar a você a graça de reconciliar-se com Ele, não levando em conta os delitos que você cometeu no tempo do seu afastamento, da sua ignorância. Olhando para você e sabendo que muito do que pesa na sua vida hoje foi um passado que ainda não foi passado a limpo, que não foi purificado e que está pesando sobre você, muitas vezes até se tornando enfermidades, doenças. Porque aquelas coisas dentro de nós, negativas, ruins, que nós não resolvemos, mas que ficamos guardando dentro de nós, elas têm essa faculdade de nos adoecer. Quanta coisa pesa na sua vida porque pesou no seu passado. E Deus olha para você com misericórdia, quer perdoar você, quer que você se reconcilie com Ele e da parte dEle não quer levar em conta os delitos que foram cometidos, mas quer dar a você uma palavra de paz, uma palavra de reconciliação. E para isso colocou à nossa disposição homens que, como servos de Deus, se prestam a realizar esse ministério. Olha o que diz aqui São Paulo. É como se Deus mesmo fizesse o seu apelo através de nós. É como se Deus mesmo, através do Padre, estivesse gritando a você: deixai-vos reconciliar comigo. Reconciliai-vos comigo. É como se Deus mesmo agora, por meio desta palavra e desse momento de partilha que nós estamos fazendo aqui, estivesse dizendo a você que ouve o Sorrindo para a Vida: se reconcilie comigo porque ainda há tempo. Jesus, nosso Senhor, que não cometeu pecado, Ele se fez pecado para nos justificar. Tomou sobre si todos os nossos pecados para que eu e você tivéssemos a chance de renovar a nossa vida. E nós estamos no melhor tempo para isso, que é esse tempo de Semana Santa, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que na qualidade de colaboradores de Deus, olha lá, versículo 1, sendo seus colaboradores, o sacerdote, mas também nós colaboramos com a graça de Deus. Na qualidade de colaboradores de Deus, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus. Porque a graça está sempre ao nosso alcance, mas nós podemos recebê-la de maneira vazia. Receber em vão a graça de Deus é até aceitar esta graça, mas não colaborar com ela para que ela realize os seus frutos.